Carros elétricos é o tema de hoje do podcast Mais Futuro. Olá, meu nome é Lucas. Eu sou o Gustavo, seja bem-vindo ao podcast Mais Futuro, Desconstruindo o Jornalismo. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho, você que está assistindo pelo YouTube. Se você está acompanhando a gente pelas plataformas de podcast, não esqueça de seguir a gente para sempre ter toda semana um novo podcast e um novo debate. Exatamente. Olha só, pessoal, eu quero pedir para vocês também comentarem com a hashtag podcast Mais Futuro, assim vocês podem sugerir algum tema nas nossas redes sociais. Entra no site também, portalfuturolivre.com.br. Lá no site tem sempre uma notícia fresquinha para vocês, reportagens, séries especiais também. O tema de hoje, Gustavo, carros elétricos. Pois é. É algo que está crescendo bastante e a gente vai comentar sobre isso, principalmente no momento que a gente está vivendo aqui hoje no país. Bom, desde janeiro de 2021 foram lançados 12 modelos híbridos e elétricos no Brasil, sendo de 10 marcas diferentes. Além deles, ainda tem outros 30 modelos eletrificados que estão disponíveis no Brasil. Isso é uma fonte de acordo com a Autosport. Falando sobre marcas agora, porque a gente reparou que foram vendidos muitos carros só esse ano e a projeção é, né, mas bastante carro sendo vendido até dezembro. A Toyota, Volkswagen, Chevrolet, Ram, Jeep, Kia e Volvo confirmaram que vão lançar nos próximos meses carros elétricos, Gustavo. E as empresas que ainda não têm carros elétricos são as seguintes: Citroën, Ford, Hyundai, Jeep, Kia, Mitsubishi e Volkswagen. Dessa lista, veja só, as únicas sem previsão nenhuma de lançamento, ao menos nos próximos meses, de carros elétricos, são 3. A Citroën, a Ford e a Mitsubishi, de acordo com a Autosport. Ou seja, se a gente reparar, é a extrema minoria de marcas que não vão lançar carros elétricos ou não tem previsão de lançamento de carros elétricos, né, Gustavo? Pois é. Até o fim de agosto de 2021 foram vendidos mais de 21 veículos híbridos e elétricos, sejam vendidos até o final do ano. Isso é bacana. O site Clique Petróleo e Gás informou que existe mais de 46 mil veículos elétricos em circulação no Brasil. Os carros elétricos são tendências no mundo, então realmente está crescendo, já dá para ver, está chegando aqui também no nosso país. O alto preço do combustível e a manutenção mais barata de um carro convencional, além do fato de ser menos poluente, torna-se vantajoso o carro elétrico e confirma que a indústria do petróleo pode declinar realmente conforme a previsão dos especialistas a partir de 2030. Tá chegando. Seria o fim, ou então um declínio, né, realmente, como dizem os especialistas, do mercado do petróleo, completamente, né? A gasolina talvez venha acabar, vamos dizer assim, ou sendo diminuída muito. Isso. É bem isso, né? É. Bom, vamos falar agora sobre uma ideia. Olha só que interessante. Os carros elétricos vão ser maioria no mundo em 2033. Então, a partir de 2033, os carros elétricos vão ser maioria no mundo. E um estudo da consultoria EY, ou EY, mostrou que a partir de 2045, os carros com motores de combustão interna irão representar apenas 1% de todas as vendas globais de veículos, segundo a CNN Brasil. É o que a gente estava comentando agora, né? Somente 1% em 2045 vão ser carros de combustão interna. Eu confesso que eu não entendo muito de carro. Motor de combustão interna é o quê, Gustavo? É a base de gasolina? Não, podemos dizer que sim. Eu também não compreendo muito, mas podemos dizer que sim. Entendi. Agora deixa eu falar sobre a Forbes, né? A Forbes sempre trazendo muitas coisas legais pra gente, muitos dados bacanas pra gente. Pois é. A Forbes informa que a Tesla, a maior empresa de carro elétrico do mundo, vale no mercado 620 bilhões de dólares hoje, né, no mercado. O Olhar Digital fez um levantamento e mostrou que a Tesla vale mais que as 3 montadoras de veículos mais famosas juntas. A Toyota vale 245,79 bilhões de dólares. Ou seja, a Toyota, que é dentre os carros convencionais,
é a maior de todas, pelas pesquisas que nós fizemos, vale aí 245 bilhões, né? E a Isso. Tesla vale muito mais que ela, somadas 13 marcas, Toyota, entre as outras marcas, outras 12, somadas não dão o valor que a Tesla vale no mercado Isso. atualmente. Ou seja, o carro elétrico está realmente valendo muito mais, né? Aí vem a pergunta, será que vale a pena? É realmente bem vantajoso? Como o Gustavo comentou aqui, né, menos poluente, tem toda uma questão de o alto preço do combustível. Aí a gente fez uma pesquisa que uma carga completa de um Tesla, de um modelo de Tesla, um dos modelos, né, custa 15 dólares, eu ia falar 15 reais, custa 15 dólares a carga completa. Em números atuais, são cerca de 80 reais de gasolina. Só que 80 reais de gasolina não completa o, o, O o combustível. combustível de Isso. carro. Eu não entendo muito de carro, pessoal. Mas aproximadamente são 80 reais para 15 dólares de carga completa de um Tesla. Bacana, né? Essa ideia, né, Gustavo? O valor da recarga com energia elétrica pode ser 5 vezes mais barato que abastecer com gasolina. Uma média que o iCarros divulgou quando a gasolina estava a R$ 4,31 em São Paulo. Pois é, falando sobre autonomia, agora que é muito importante, um veículo abastecido com gasolina tem um tanque de 30 litros totalmente cheio. Então consegue rodar 410 quilômetros com autonomia de 13,67 quilômetros por litro, segundo a Azul Digital. Era o que a gente estava comentando aqui, né? Então, vamos pegar esses números aí, vamos por de 30 litros. O Gustavo tem uma conta pra gente entender melhor, né, Gustavo? Isso. Se a gasolina está R$ 6, que é mais ou menos o valor atualmente, dependendo do estado muda um pouco, e se multiplicarmos por 30 litros, o gasto seria de R$ 180 reais. Já a autonomia de um carro elétrico pode ser de 400 quilômetros em um ciclo de NEDC, segundo a Autopapo do UOL. NEDC é um novo núcleo de direção europeu. Só um adentro, a gente já continua falando, mas é que é muito interessante essa questão do valor, porque se a gente for reparar lá, né, do que a gente tinha aqui, 80 reais de gasolina completa, né, seria o valor de uma carga completa de carro elétrico, que é 15 dólares. A gente está fazendo uma aproximação aqui. Então, para encher 30 litros são 180 reais. Então, é realmente vantajoso, comprova-se que, por contas, né, matematicamente falando, é mais vantajoso ter um carro elétrico. Né, Gustavo? Eu lembro que a gente fez uma reportagem recentemente no Portal Futuro Livre sobre os carros convencionais. Porque os carros usados, só um adentro para a gente entender um pouquinho mais, os carros usados estão mais caros e estão sendo mais vendidos esse ano 2021 do que os carros novos, os modelos novos. Porque realmente está ficando mais custoso, está mais caro manter, custear, enfim, ter um carro convencional. E o carro elétrico vem se tornando cada vez mais uma vantagem. É muito loucura minha dizer isso ou é um fato mesmo, Gustavo? Hoje se prova que é um fato. Com a alta também do combustível, vamos fazer agora uma comparação por cima entre um carro a combustão e um carro elétrico. Não vamos falar sobre o híbrido, porque o híbrido ele é tanto a combustão como elétrico. Mas vamos falar sobre o carro combustão e elétrico. Hoje, um carro elétrico ele tem a vantagem de o quê? Ter baixíssima manutenção, quase nenhuma manutenção praticamente. Além de menos poluente, a duração da bateria dura muito mais que um carro a combustão. Óbvio, né? Com um carro a combustão. O que acontece? Com a alta do combustível, realmente, hoje, atualmente, nesse exato momento, um carro elétrico é bem melhor que um carro a combustão. Devido que realmente dessa conta, a gente vê que realmente sai 5 vezes mais barato que você sempre abastecer um carro. Porque, vamos dizer assim, que por semana você coloca no seu carro 50 reais, 80 reais de gasolina, até mais, dependendo da pessoa, do trajeto dela, da distância. E um carro elétrico, você vamos dizer assim, 80, vamos dizer, ao mês, vamos colocar no aspas, 80 ao mês. Então, realmente, a conta no final do mês sai 10 vezes,
5 vezes mais barato que um carro a combustão. Isso porque essa questão dos 5 vezes mais barato foi quando foi feito um levantamento quando a gasolina estava R$ 4,31. Isso. Imagina agora a 6, 7 reais a gasolina, o quão mais barato é manter um carro elétrico. Eu confesso que eu não sei se é caro ter um carro elétrico. Sim, inicialmente, você vai comprar um carro elétrico, se é caro. Porque o carro usado, como a gente estava falando aqui, a gente fez a matéria, o carro usado está mais caro do que um carro completamente novo. Não entra aqui os carros elétricos. Né? A pesquisa que a gente montou não entra os carros elétricos. Mas deve ser, né? Um pouquinho mais caro. Então, o carro elétrico hoje no país, isso eu vi recentemente, não faz tanto tempo assim que eu vi, né? Mas bem recente, em média, um carro elétrico, vamos dizer assim, é um preço um pouco salgado no nosso país, né? É um pouco salgado o valor, mas é algo que a gente pode pensar, cogitar, porque, vamos dizer assim, um carro elétrico é uma base bem vou chutar um pouco baixo, Ok. mas ele vale um pouco mais. Mais ou menos uns 300 mil reais, a partir de 300 mil reais pra cima. Mas se a gente for. Desculpa, mas se a gente for fazer uma conta, o barato acaba saindo caro, né? Porque, por exemplo, essa aí que você falou da gasolina. Se R$ 80 para o carro elétrico. Só que, para muita gente, R$ 80 é semanal para a gasolina, né? Então, o custo, na ponta do lápis, se a gente fizer a conta, acaba saindo mais barato. Bacana Pois isso é. aqui. Mas realmente é isso, é muito interessante, né, Gustavo? Essa questão do carro elétrico, de ter, porque no final acaba saindo em conta, né? Vantajoso. Sim. Só dar um adendo sobre uma das empresas que a gente falou, sobre a Tesla, né? A Tesla atualmente hoje não está no país, não está no Brasil, mas já tem pessoas aqui no país que têm um carro Tesla, que normalmente é o modelo mais básico da Tesla, que é o Model 3, né? Que ele chama que seria o modelo 3, né? Traduzindo. Então, em média, uma pessoa que importa esse carro aqui pro Brasil, em média, bem em média mesmo, são 500 mil reais para ter um carro desse aqui no Brasil. Só que hoje, para você ter um carro elétrico no Brasil, é investimento, porque ele realmente não é barato. Mesmo que um carro seja mais simples possível, um elétrico, muitas vezes não tem tanto recurso, ele é um investimento. Exatamente. E tem a questão dos eletropostos, né? Um eletroposto, só pra gente ter uma noção aqui, as estações de recarga pública e semipública passaram de 500 em março para 754 em julho, segundo mobilidade do Estadão. Ou seja, são poucos comparados aos 26 estados mais do Distrito Federal do nosso país, mas é um mercado que está crescendo, né? O carro elétrico está crescendo. Se tem carro elétrico, precisa ter um posto que vá carregar esses carros, né? Sim, aqui em São Paulo tá tendo crescimento de pontos de recarga de carro elétrico, porque realmente as pessoas começaram a investir bastante em carro elétrico e híbrido, porque ele também há esse crescimento também das empresas lançando carros híbridos, mais, né, sendo a combustão, fora que tem mais vantagens também aqui no Brasil também de carros elétricos. Se não me engano, ele tem uma redução do IPVA, se não me engano. Então, tem realmente, porque ele, por ser menos poluente, tem também esse fato. Carro híbrido parece que tem. Acho que o elétrico também entra nessa questão também junto. Agora, interessante, como você está falando do mercado está crescendo, né? É vantajoso, porque o Gustavo vai falar de uma coisa agora muito legal, muito curiosa, né, Gustavo? Envolvendo aí a PM de São Paulo. PM. Isso. O Jornal do Carro do Estadão falou a respeito sobre o projeto piloto da Polícia Militar, Polícia Militar de São Paulo, na frota de patrulhamento urbano. O projeto vale como teste de 90 dias, ou seja, eles estão colocando viaturas elétricas, estão fazendo um teste para ver se realmente compensa, porque o carro elétrico ele tem uma autonomia um pouco maior e
seria também uma economia muito grande mesmo. Como eu disse, é um investimento, mas seria uma economia muito grande para o próprio estado de São Paulo. Os cofres públicos agradecem. É. Eu não vi ainda um carro elétrico, você já viu, né, da Eu polícia? cheguei a ver, realmente, eu estava dirigindo, né, no bairro de Pinheiros, e vi uma viatura de cor diferente, né, porque aqui a viatura aqui da cidade, do estado de São Paulo, é branca, preta e vermelha, né, e cinza. Tem um cinza no meio, mas a gente fala branco, preto e vermelha. E eu vi que tinha um adesivo verde. Eu pensava que era a polícia ambiental. Quando eu vi, era um carro elétrico, uma viatura elétrica da Polícia Militar. Achei até interessante. E depois eu comentei com o Lucas, a gente foi pesquisar, viu que é um teste da Polícia Militar de 90 dias para ver se realmente vai compensar. Foi em setembro, se eu não me engano, o pessoal que começou toda essa questão. Então, são 3 meses, setembro, outubro, novembro. Provavelmente em novembro, final de novembro aí, acabe o teste. Mas eu acredito que vai ser um investimento que a polícia vai manter. Acho que vai ser um teste bem eficaz. Porque, se a gente parar para pensar, a gente tem que ter um início em tudo, né? A Polícia Militar do Estado de São Paulo, que é o estado mais populoso do país, é o estado que mais gasta, provavelmente, muito provavelmente, vai ter carro elétrico. A economia para os cofres públicos vão ser gigantes, né? Sim. Aí você obriga, colocando um aspas, o setor privado ou o próprio semipúblico aqui, né? Porque tem estações de recarga públicas e semipúblicas, a terem mais eletropostos, né? Então, é uma vantagem para esse mercado, né? Do mercado de carros elétricos, ter a polícia militar fazendo um teste, porque você acaba obrigando a ter eletropostos, a terem mais... como é que eu vou dizer isso? Meu Deus do céu, me ajuda, Gustavo. O mercado vai ter que crescer automaticamente. Sim. Porque é vantajoso para a polícia ter. Seria mais ou menos isso, acho que você entendeu. Sim, entendi. Mas em toda essa questão, vamos chegar Ponto agora A. num ponto que muita gente ainda discorda sobre os carros elétricos, porque realmente ele ainda tem aquela coisa de separar para carregar um carro elétrico. O carro a combustão ainda, você ainda chega, abastece e sai rodando com ele. Demora para carregar o carro elétrico? Demora. Ainda tem essa questão, mas dá pra ver que as empresas já estão trabalhando nisso para que o carregamento seja bem mais rápido e tenha uma autonomia muito maior. Então, hoje os principais carros, né, no momento que a gente faz esse comparativo, né, os principais carros elétricos que são mais vendidos é a Tesla, por trazer uma autonomia muito maior e ter outros projetos, outros benefícios que alguns carros não têm ainda, de outras marcas não têm. A Tesla não tem carro convencional, né? Não, ela não tem carro convencional. Todos os carros da Tesla, pelo menos ao meu conhecimento, são totalmente elétricos. Isso é interessante, falando em valores agora, porque a Tesla vale mais que 13 montadoras juntas. E ela vende carro elétrico. Não sei, provavelmente deve ser 100% de carros elétricos, mas se não for, a extrema maioria são carros elétricos da Tesla, mas é um mercado que a gente acaba percebendo que naturalmente vai ter que ser carro elétrico, né? Porque a indústria do petróleo, a indústria da gasolina, vamos colocar dessa maneira, vai cair, tá diminuindo, o alto preço do combustível tá enorme, acaba obrigando realmente o consumidor final a fazer uma escolha que sacrifica no momento, né, mas que vai ser necessário olhando lá para frente. Se a pessoa parar, pegar um papelzinho, fazer as contas lá, tudo certinho, ela vai perceber que o carro elétrico vai acabar sendo mais vantajoso para ela. Custa mais caro, mas no final vai ser mais vantajoso para ela ter um carro elétrico, que está crescendo no Brasil, né? Pois é. Bom, depois de tudo isso que a gente falou, tem essa discussão ainda de carro elétrico a combustão, e muita gente ainda, por ainda ter suas dúvidas, acaba optando por um carro híbrido, porque ele é elétrico e a combustão ao mesmo tempo, que tem também a economia também dos valores gastos com combustível. Mas como eu disse, ainda tem esse detalhe de parar para carregar. Tem carro que algumas vezes demora 13 horas, 12 horas para carregar uma carga total do carro. Mas as empresas estão trabalhando e quem sabe, né?
que até a previsão até de 2030, né? A partir de 2030 começar carros elétricos, mas pode ser que até antes faça essa conversão, vamos dizer assim, carros elétricos se popularizem muito rápido aqui no Brasil, porque realmente a gente está ouvindo se falar muito no mundo de automotivo, de carro elétrico, pela sua função, autonomia, e algumas vezes muito benefício, porque ele, como por ser um carro elétrico, não faz barulho. Não faz barulho, não polui. Então, muda muita coisa. Mas temos ainda essa discussão. Mas aí a gente vai deixar para vocês que nos acompanham agora no nosso podcast. Fala pra gente a sua opinião sobre carro elétrico, sobre a alta do combustível também. Pode contar pra gente aqui, que a gente está ouvindo seus comentários, sempre vendo seus comentários. Estamos atentos. E não esquece de colocar a nossa hashtag podcast mais futuro. Pode colocar aqui, aqui nos comentários aqui do vídeo, ou mesmo nas nossas redes sociais, que está passando agora aqui na tela, para você colocar lá pra gente, coloca a nossa hashtag, a gente sempre está de olho para ouvir vocês. A gente também pode trazer também novos temas que você pode comentar e a gente também discutir aqui no nosso podcast. Exatamente. Sugere um tema pra gente poder colocar aqui. Estamos livres aqui, né? Mais Futuro é do portal Futuro Livre, então você pode mandar qualquer tema, a gente vai avaliar, vai debater aqui e vai conversar pra gente estar sempre atualizando você de diversas informações, né? É isso? Pois Acho que está bem evidenciado tudo. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curte, comenta, compartilhe para geral aí. Não esqueça também de seguir a gente nas plataformas de podcast, né? Se inscrever aqui no nosso canal, ativa o sininho da notificação, porque todo domingo tem um novo tema e um novo debate para você aqui no podcast Mais Futuro. Certo? Certíssimo. Bom, esse foi o nosso podcast de hoje. Próxima semana, né, no próximo episódio, temos um novo debate e um novo tema. Tá bom? Até mais, pessoal. Tchau, gente.